Muito bem, todos prontos? Nos coloquemos em pé. Segunda Samuel 16, a partir do versículo 5. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. E saindo, ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi. Ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia: Sai, homem de sangue e homem de Belial, que quer dizer também filho do diabo. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, para a minha humilhação, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez eu peço que me ajude a transmitir o ensinamento de sua palavra a respeito, nesta manhã, sobre o valor da humilhação. Pai, nós estamos vendo como o rei Davi foi humilhado neste episódio, nesta cena, que consigamos tirar lições para a nossa própria vida no dia de hoje. Fale com cada um de nós, ó Pai, sobre a importância desta palavra. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Talvez o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6, 7, seja o sermão mais conhecido dentro da Bíblia e talvez o sermão mais conhecido no mundo inteiro. Mas como que começa o Sermão da Montanha? Começa com Jesus dizendo essas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas versões da Bíblia usam a expressão humildes. Bem-aventurados os humildes de espírito, que tem o mesmo significado que pobres. Mas o que significa pobres ou humildes de espírito? De acordo com os essênios, povo que viveu na mesma época de Jesus Cristo e os apóstolos, humildes de espírito são aquelas pessoas que se inclinam para fazer a vontade perfeita de Deus. São aquelas pessoas que obedecem prontamente, facilmente, imediatamente os ensinamentos da palavra de Deus, de forma não tão natural, de forma tão voluntária quanto as plantas, que obedecem ao comando dos ventos, e elas se direcionam de acordo com a vontade do vento. Deus manda e essas pessoas também obedecem. Assim agiu o rei Davi enquanto fugia de seu filho Absalão. O que Deus mandasse, Davi faria. O que Deus permitisse, Davi aceitaria. Davi estava passando pela maior humilhação de todos os tempos, pela maior humilhação de sua vida. Um homem que era acostumado a mandar, um homem acostumado a matar, um homem
acostumado a ser obedecido e temido, agora se vê numa situação muito difícil, fugindo de medo de seu próprio filho. Quantos de nós aqui já passamos por grandes humilhações? Durante toda a minha vida, eu só vi o meu pai chorando 2 vezes. Só vi o meu herói chorando 2 vezes. E numa dessas vezes foi porque o aluguel de nossa casa estava atrasado há 3 meses e o dono da casa foi até a casa e tentou escorraçar o meu pai e a nossa família daquela casa, porque o aluguel estava atrasado. Conheci também um jovem crente em Jesus que estava morando de favor na casa de uma determinada família, mas a família não o queria por perto e por isso ele tinha que dormir no chão e tinha que se alimentar sozinho. Mas tanto este rapaz quanto meu pai tornaram-se melhores pessoas, tornaram-se melhores filhos de Deus por causa da humilhação pela qual eles passaram. E agora o mesmo aconteceu aqui com o rei Davi. O seu inimigo mais tarde foi derrotado e Davi voltou a ocupar o trono de Israel. Agora Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado todo aquele homem que deseja fazer a vontade de Deus para a sua vida. Bem-aventurado significa feliz, significa uma pessoa bem-sucedida. Bem-aventurada toda pessoa que realmente deseja a vontade de Deus para a sua vida. O budismo ensina que quem nunca foi humilhado jamais conseguirá ser uma pessoa humilde. E isso faz sentido. Por essa razão, uma das etapas do budismo é exatamente essa: pedir esmolas nas ruas da cidade, vestir-se como indigente, como morador de rua, mesmo a pessoa não precisando, mesmo a pessoa tendo o seu próprio sustento. O budismo acredita que a humildade, a humilhação purifica a nossa alma. E com certeza purificou a alma do rei Davi, mas só purificou por uma única razão: Davi aceitou ser humilhado. Davi aceitou ser ultrajado. Ele aceitou ser maltratado sem sentir raiva de seus inimigos, sem sentir raiva de seus algozes. Não é à toa, então, que Davi também foi o único homem na Bíblia chamado homem segundo o coração de Deus. Assim como o sofrimento, você e eu não precisamos sair em busca de humilhação, mas quando ela chegar, e ela vai chegar para todos nós, precisamos transformá-la em grandes bênçãos do Senhor. Bênçãos para as nossas vidas, porque Jesus Cristo foi humilhado na cruz do Calvário, para que você e eu pudéssemos ser humilhados no campo de batalha. E quais são os benefícios da humilhação para um verdadeiro filho de Deus? São pelo menos 4. Primeiro, humilhação revela quem são os nossos verdadeiros amigos. Segundo, humilhação revela os nossos mais íntimos, escondidos pecados. Terceiro, revela as nossas verdadeiras intenções. E quarto, humilhação revela a nossa confiança em Deus. Então vejamos em primeiro lugar, humilhação revela os nossos amigos. E atirava pedras contra Davi e contra todos os servos de Davi. Davi descobriu naquele momento de humilhação que tinha verdadeiros amigos. Eram homens, servos, soldados, sacerdotes, eram moradores de Jerusalém que haviam fugido com o rei. Só que todos eles poderiam ter ficado para trás. Todos eles poderiam ter ficado com Absalão e poderiam ter evitado esta humilhação de serem perseguidos pelos campos com o rei Davi. Observe que Simei
não atirava pedras somente contra o rei Davi, mas ele atirava pedras também sobre todas as pessoas que estavam acompanhando o rei Davi. Meus irmãos, quando nós somos humilhados, principalmente em público, a tendência é a de sermos abandonados, é a de sermos rejeitados, é a de sermos desprezados. Onde estavam os discípulos? Enquanto Jesus Cristo foi preso, onde eles estavam? Enquanto Jesus estava sendo chicoteado e crucificado, eles estavam de longe. A Bíblia faz questão de dizer de longe. Eles não quiseram ficar perto de Jesus que estava sendo humilhado. Eu tenho um amigo que me abençoou muito durante a minha mocidade. Com o tempo, ele passou a ter certas ideias sobre o ministério, eu passei a ter as minhas, mas nós nunca nos separamos, nunca deixamos de ser amigos. Certo dia, ele foi preso. Ele foi detido injustamente pelo delegado da cidade, todavia ele foi preso, ele foi enquadrado. Naquela época, muitas pessoas fugiram dele. Muitas pessoas o abandonaram, o deixaram para trás. Mas nós não. Nós queríamos ouvir da boca dele o que realmente havia acontecido. Nós tínhamos marcado uma conferência com ele aqui na cidade e nós mantivemos aquela data, aquele compromisso. E graças a Deus, nós descobrimos mais tarde que ele era inocente. Nós descobrimos mais tarde que ele não teve nenhuma culpa. Nós descobrimos mais tarde que tinha sido tudo uma armação. Mas ele passou pela vergonha de ter sido preso. Sua família passou pela vergonha de ter o pai preso. Ele sofreu muito. A família sofreu muito. Ele perdeu a maioria dos seus amigos naquela época. Mas ele descobriu quem eram os verdadeiros amigos. Amém, irmãos? Há um versículo na Bíblia que diz assim: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce quem? O irmão. Então o rei Davi, ele foi humilhado e ele descobriu quem eram os seus verdadeiros irmãos. Ele descobriu quem eram os seus verdadeiros pais, os seus verdadeiros amigos, através daquele momento de humilhação pelo qual ele passou. Davi foi humilhado como cachorro. Ele perdeu os seus maiores amigos. Ele perdeu o seu próprio filho. Mas em compensação, ele descobriu quem eram as pessoas com quem ele podia contar. As pessoas que realmente o amavam e se importavam com ele. Nossas igrejas são muito boas em evangelizar. Nossas igrejas são muito boas em ensinar. Mas nossas igrejas têm muita dificuldade em restaurar. Quantos já perceberam isso? Nós geralmente não sabemos como restaurar alguém que caiu em pecado, alguém que caiu em ofensa, alguém que nos decepcionou ou que tenha decepcionado a Deus. Certa vez um pastor do nosso meio caiu no pecado de adultério. Consequentemente, ele perdeu o pastorado entre nós. Não podia mais continuar atrás de um púlpito. Mas isso aconteceu há mais de 30 anos. Ele não precisava ter perdido a amizade. Ele não precisava ter perdido o nosso amor, o nosso carinho. E o que aconteceu? Não só ele, mas a esposa, os filhos, acabaram sendo castigados pelo pecado dele. Ficaram sem igreja. Nenhuma igreja queria aceitá-los. Ficaram sem frequentar a casa de Deus. Não tinham lugar para ir. Não tinham lugar para serem restaurados. Não tinham lugar para serem curados. Aquele pastor admitiu o seu erro, a sua culpa. Se arrependeu dos seus pecados. Mas não havia lugar para ir. Então ele escreveu uma carta dizendo: meus amigos me abandonaram. E abandonaram mesmo. É como eu disse, nós não sabemos restaurar pessoas. Nós não sabemos curar feridas. Nós não sabemos como ajudar pessoas a se arrependerem dos seus maus feitos e se voltarem para Deus. Sabe por quê?
Porque nós confundimos o pecado com o pecador. E nós achamos que os dois são os mesmos. Jesus esperou mais de 3 anos para que Judas Iscariotes se arrependesse, sem tirá-lo da tesouraria. Sim, Judas era tesoureiro. Jesus sabia que ele também era ladrão. Posso ouvir alguém dizendo para Jesus: viu só? Eu te avisei, mas você não me deu ouvidos. Você não expulsou Judas do discipulado. Você não disciplinou Judas e ainda deixou que ele ficasse na tesouraria. Agora não reclame da sua crucificação. Quantos podem imaginar alguém falando assim com Jesus? Eu também. Mas eu também imagino Jesus respondendo para tal pessoa: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Agora, Jesus, que é Jesus, não veio para julgar o mundo. Mas algumas igrejas acham que podem julgar os seus irmãos em Cristo. Isso é terrível, porque já ser humilhado pelo próprio pecado e ainda depois pelas pessoas que deveriam nos ajudar, nos restaurar. A boa notícia é que Jesus é amigo dos humilhados. Amém, irmãos? A Bíblia diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, salva os contritos de espírito. A única coisa que Deus está pedindo de você, que tenha caído em pecado, se arrependa, sinta tristeza, sinta remorso pelos seus pecados, e Jesus não irá abandoná-lo. A humilhação revela quem são os nossos amigos, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, que têm interesse na nossa restauração. Segundo benefício, humilhação revela os nossos pecados. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. Seria tão bom chegar para você nesta manhã e dizer que Davi era inocente. Seria tão bom dizer que aquela humilhação foi imerecida. Mas ele não era inocente e ele merecia ser humilhado. Ele era um homem adúltero e ele era um homicida. Além disso, ele era um pai conivente com os maus feitos de seus filhos. Ele criou os filhos livres demais e por isso os filhos deram muito trabalho quando adultos. Ele merecia aquela situação, ele não era inocente. E Davi sabia disso. A humilhação não tem nenhum valor se o humilhado se julgar inocente. A humilhação não tem nenhuma importância se a pessoa humilhada se achar perfeita, se achar correta, coitadinha ou coisa semelhante. Sabe, se a pessoa se sente vítima, isso gera revolta, amargura e vingança. Mas o verdadeiro humilhado reconhece que precisava daquilo, que precisava daquela situação. Certa vez um diácono caiu no pecado da ira, da cólera, brigou em público, xingou em público. Como tudo aconteceu em público, o pastor pediu que ele pedisse perdão à igreja em público. Alguns falsos amigos disseram para ele não passar por esta humilhação, não aceitar esta humilhação de ir na frente da igreja, mas o diácono disse: eu aceito sim, porque eu sei que eu errei. Davi não contestou as acusações de Simei, que ele fosse um homem de sangue, que ele fosse um filho de Belial. Ele aceitou. Ele aceitou. Certa vez, uma mãe estava disciplinando o seu filho, pensando que ele havia feito algo de errado. E enquanto ela batia, o pai entrou na sala e disse: mulher, não foi este o filho, foi o irmão dele quem fez tal coisa. Ela parou de bater, o menino olhou para ela e disse: mãe, pode continuar,
porque eu fiz outras coisas que a senhora ainda não está sabendo. Eu posso não estar apanhando pelo motivo certo, mas eu sei que eu mereço apanhar. Então, nesta manhã, não importa qual seja o pecado. O fato é que todos nós merecemos sim sermos humilhados de tempo em tempo. O homem pode estar nos humilhando pelo motivo errado, mas Deus sempre permite a humilhação pela razão certa. Simei acusou Davi de sangue e de idolatria. Estava certo. Mas quando o acusou de ter matado a família do rei Saul, estava errado. Davi nunca fez isso. Mas de uma forma ou de outra, Davi aceitou. Davi reconheceu que precisava daquela situação. O mesmo Davi foi humilhadíssimo pelo profeta Natã. Natã disse para ele: tu és o homem, Davi. Davi podia enxergar aquele pecado na vida de outras pessoas, ele podia ver aquele pecado na vida de outros homens, mas não conseguia ver o mesmo pecado na própria vida dele. O mesmo pecado na vida dele ele não via. Natã precisou dizer: você é este pecador. Nós somos assim também. Nós enxergamos o pecado na vida das outras pessoas, mas aquele mesmo pecado não enxergamos na nossa vida. Aí Deus levanta o pastor Fabiano, Deus levanta o irmão João Carlos, Deus levanta o irmão João Ribeiro, Deus levanta alguém para dizer: tu és o homem. Amém, irmãos? Paulo falou sobre este perigo em Romanos 2:21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Davi estava pronto para condenar um homem que havia roubado, tirado uma única ovelhinha que pertencia a outro homem. Ele ficou irado ao saber que alguém tirara a ovelha, uma única ovelha de um outro homem. Natã disse: você é este homem. Foi você quem fez isso. E quantas vezes eu descobri que estava em pecado, que estava no caminho errado, agindo de forma errada, através de um grande susto. Deus permitiu um grande susto para abrir os meus olhos. Humilhação realmente revela os nossos amigos, mas revela também os nossos mais íntimos pecados. Terceiro, humilhação revela as nossas intenções. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Davi havia sido acusado do quê? De ser um homem de sangue. E ele o era. Mas aqui nessa situação, Davi provou que ele havia se arrependido. Davi provou que ele havia sido transformado. Amém, irmãos? Caso contrário, Simei teria sido decapitado naquele instante, pois Simei era mesmo um cão morto. Como Deus pode ter certeza da nossa transformação ou do nosso arrependimento, se não através da nossa humilhação? O apóstolo Pedro, por exemplo, ele foi humilhado em público pelo novato apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que Pedro calou-se. Pedro ficou calado diante daquela repreensão que fora feita em público. Pedro então provou que ele havia se arrependido. Pedro provou que ele havia sido transformado quando Jesus conversou com ele na praia e perguntou: você me ama mais do que tudo? Você me ama mais do que todos? Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. E agora ele provou o seu amor por Jesus Cristo, sendo humilhado passivamente pelo apóstolo Paulo, que tinha acabado de chegar. Pedro não abriu a sua boca. Foi repreendido em público. Não há nada mais humilhante que apanhar na cara, que levar um tapa no rosto. Mas Jesus disse: ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Meus irmãos,
há valor em ser humilhado, mesmo quando você acha que não merecia. O que Deus está pedindo de nós é impossível na força da carne, mas é possível na força do Espírito. Davi não tinha mais a intenção de adulterar. Davi não tinha mais a intenção de matar as pessoas ao seu bel prazer. Aquela situação humilhante conseguiu transformar o coração do rei. Um dos personagens, talvez mais importantes da história da igreja, foi, sem sombra de dúvida, São Francisco de Assis. Eu recomendo a biografia de São Francisco de Assis. Ele realmente amava Deus. Ele, consequentemente, amava as pessoas ao seu redor. Ele era um jovem rico, esbanjador, que vivia para os prazeres da carne. Mas quando ele se converteu a Jesus Cristo, sua conversão foi tão profunda, foi tão verdadeira, que para não ter dúvidas de suas intenções, ele vendeu tudo que tinha e doou para os pobres. Nunca mais foi rico e só viveu do que ele tinha em mãos. Quais são as nossas intenções nesta manhã para com Deus? Eu sei que depende muito do dia, depende muito da hora, mas veja que promessa maravilhosa em 1 João 3:20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, nos humilha, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, nesta manhã, há valor na humilhação. Revela os nossos amigos, revela os nossos pecados, revela as nossas intenções e, por último, revela a nossa confiança em Deus. Davi disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, para a minha humilhação, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Eis aqui o segredo. Davi tinha esperança. Davi tinha fé. Davi tinha confiança que através daquela humilhação, Deus iria providenciar salvação, libertação, restauração. Nada estava acontecendo por um acaso, mas com um propósito. A Bíblia diz, até as piores, e principalmente as piores. Foi através da fé que Davi resistiu, não entrar em desespero, não entrar em depressão, não praticar a iniquidade, não se revoltar contra Deus. Por isso Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque acima de tudo, ele confiava em Deus. Armando Valladares foi um jornalista cubano, bem-sucedido, bem remunerado, antes, é claro, da Revolução Comunista. Quando Fidel Castro assumiu o poder no país de Cuba, Armando Valladares e muitos outros jornalistas, poetas como ele, foram presos. Passaram muitos anos nos gulags de Cuba. Foram silenciados. Este homem conta em seu livro, Contra Toda Esperança, que para não perder a sanidade mental, ele falava com Deus, orava a Deus, passava tempo com Deus. Ele precisava trabalhar nos bueiros da prisão, sem proteção nenhuma, no meio das fezes. Isso todos os dias. Para ser humilhado. Para matar a fome, ele precisava misturar pedacinhos de papelão do chão com a sopa rala que era fornecida para os presos. Saiu de lá, depois de 22 anos, em cima de uma cadeira de rodas. Mas ele disse que o que o sustentou durante aqueles 22 anos foi a presença de Deus na vida dele. Eu acho que depois de Jesus Cristo, talvez ninguém tenha sido mais humilhado, talvez ninguém tenha sido mais ultrajado que o jovem José do Egito. Foi para lá com 17 anos de idade,
13 anos vivendo como escravo, 13 anos vivendo dentro de uma masmorra, mas ele nunca perdeu a sua fé, ele nunca perdeu a esperança em Deus. Só que 13 anos é muito tempo de humilhação, é muito tempo para esperar, mas ele esperou. Você e eu não somos José do Egito, você e eu não somos Armando Valadares, mas sabe o que é o mesmo? Deus é o mesmo, amém, irmãos? Mesmo Deus que sustentou a humilhação, mesmo Deus que sustentou Armando Valadares durante a humilhação, Ele nos sustenta. Eu vejo irmãos que são ofendidos por outros irmãos, deixando a igreja, não aceitam desaforo, não aceitam humilhação. Vocês estão rejeitando as bênçãos de Deus. Vocês estão rejeitando o plano de Deus para as suas vidas. Há certas bênçãos que Deus não vai lhe proporcionar até que você tenha sido derretido na brasa, no fogo, na fornalha da humilhação. O que você acha daquelas pessoas que dizem: eu não aceito ser ofendido, eu não aceito desaforo, eu não levo desaforo para casa? São pessoas que estão perdendo as melhores e maiores bênçãos de Deus para a vida delas. O que é humilhação, se não ser maltratado pelas pessoas? Ninguém gosta disso, né? Independente se merecemos ou não. O importante é o que podemos tirar dessas situações, e não o que essas situações podem tirar de nós. O diabo usa a humilhação para nos destruir, para nos desanimar, para nos derrotar, para nos distanciar cada vez mais de Deus. E ele consegue, na maioria das vezes ele consegue. Deus usa a humilhação para fazer novas revelações em nossas vidas. Quem são os nossos verdadeiros amigos, a quem devemos gratidão, a quem devemos amor, a quem devemos lealdade? Quais são os nossos pecados mais íntimos, que precisam ser confessados, que precisam ser abandonados? Quais são nossas intenções? Porque ainda estamos na igreja, essas intenções precisam ser boas para com Deus e para com os homens. E revela a nossa fé. Nossa fé precisa ser inabalável. Não é qualquer humilhação que vai nos derrubar. Precisa ser inabalável, seja qual for a situação. Portanto, a partir de hoje, não vamos mais ter medo da humilhação. Ela pode ser bem útil para as nossas vidas. Jesus prometeu: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Pai querido e glorioso,